Hoje nós vamos nos deter nos versículos de 1 a 4, tá bom? E eu dei um tema para essa mensagem para a gente pensar um pouquinho mais sobre o assunto. O tema seria conhecimento empírico. Se você não sabe o que é isso, eu já vou falar já. A prática do conhecimento de um conhecer prático. Vamos tentar entender um pouco mais isso, tá bom? Entendendo que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Muito bem. Eu quero orar antes. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Queremos compreender a Tua palavra. Nos ajuda, porque até para isso nós precisamos de Ti. Precisamos da iluminação do Teu Espírito para que, além de entendermos e conhecermos a Tua vontade, coloquemos em prática tudo isso nas nossas vidas. Que nós não sejamos empecilhos para que a Tua vontade seja verificada em nossas vidas, Senhor. Por favor, nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente vai estudar a carta de João, a primeira carta de João, a gente já começa a perceber logo de começo que ele não se identifica, né? Hoje a gente sabe que é o apóstolo João, mas ele não se identifica assim. O autor escreve para proteger os seus leitores, certo? De alguma coisa que a gente já vai falar. E firmá-los em sua fé e vida cristã. É interessante que João ele vai se dirigindo aos seus leitores como filhinhos, né? Isso traz uma ideia de intimidade entre ele e os seus leitores. Não eram apenas leitores, eram pessoas que eles já haviam conhecimento e relacionamento, ok? Então ele chama de filhinhos, tá? Fala da história espiritual e circunstâncias que têm a ver tanto com João quanto com os seus leitores. Tanto que ele fala nesse texto para que a alegria deles seja completa, né? Ele traz essa ideia. Ele diz também para que vocês não pequem, ou para que vocês sabem que tens vida eterna, né? Então ele traz esse propósito de instruir os seus leitores, de alertá-los, né? Mas também de reivindicar uma vida comprometida com o reino e com esse aprendizado que vem do próprio Jesus e passa pelos apóstolos depois para a igreja, ok? Bom, o Ed Scott, que é um autor em teologia, ele diz o seguinte, que esse texto, ele é animado, essa palavra que ele usa, das primeiras às últimas linhas de intensos sentimentos pessoais. Então ele traz uma ênfase muito grande de não só um aprendizado retórico, né? Mas ele traz a ideia de afinidade, de preocupação, de amor, de intenso carinho de João para os seus leitores, né? Então não era uma exortação em si simplesmente, mas era regado de sentimento, de paixão, de cuidado, de preocupação com seus leitores. Foi escrito por um propósito polêmico também. A obra não é um tratado teológico escrito na paz acadêmica de uma biblioteca, mas à luz por uma particular e urgente situação da igreja. O que isso quer dizer? A igreja vivia uma situação urgente, particular, preocupante, por isso era um momento de luta espiritual, né? Para o qual João prega e instrui os seus leitores. Bom, falo da propaganda de certos falsos profetas, por exemplo, né? Alguém semana passada disse assim para mim,
Na escola dominical, acho que foi o Ronaldo até, disse assim, a gente está num momento que a gente não deveria falar dos falsos profetas e mestres. É verdade, porque a gente já tem tanto conhecimento que teria que ser fácil das pessoas notarem os falsos mestres, os falsos profetas. Está fácil perceber, né? E ele lembrou até assim, que a pessoa que trabalha no banco, ela conhece as notas falsas, não por conhecer todas as falsas, mas porque ela conhece a nota verdadeira. Então, se ela conhece a verdadeira, ela vai perceber que todas as outras são falsas, né? Mas é interessante, porque quando você olha as cartas de Paulo, na maioria delas ele combate os falsos profetas e falsos mestres. E ele fala para levar à frente isso. Ele fala dos anátemas que estavam em Gálatas, né? Ele fala isso em Coríntios, ele diz inclusive para pessoas que estão ensinando o falso evangelho serem expulsos da igreja. Ele faz isso em Colossenses, né? E aqui João, da mesma forma, apresenta um problema que era existente dentro da igreja. Mais uma vez, os judaizantes dentro da igreja, querendo mexer no evangelho, querendo mudar características do evangelho, tá? Cabe o parênteses aqui que hoje em dia a gente vive um momento semelhante, né? Então, outro dia eu vi uma pessoa conhecida, não sei se eu devo chamá-lo de pastor, mas ele estava criticando teólogos, porque os teólogos estão alertando acerca dos falsos profetas. Os teólogos estão indo à TV, Leandro Lima, Paulo Júnior, enfim, podia dar uma lista enorme aqui, estão indo à mídia e alertando contra os falsos profetas do século 21. Né? Que eles não estão pregando Satanás, eles estão pregando o evangelho colorido. Estão pregando um evangelho rearranjado para ficar mais simples para as pessoas. E é justamente isso que os judeus faziam. Você sabe que o judeu ele tem a lei escrita e a lei oral, né? Ele tem a Torá escrita e tem a oral. Eles criaram uma tradição oral, né? E escreveram inclusive isso para que tornasse mais fácil o cumprimento da lei. Só que a lei judaica gira em torno de 600 e poucas regras. 600 e poucas regras. Que para o fariseu, que era o cara que cuidava desse ensino e também fiscalizava se tudo isso estava sendo cumprido, eles não entenderam que a lei, ela não foi escrita para tornar o homem perfeito, mas para mostrar o quão perfeito Deus é e quão insuficiente nós somos de cumprir tudo o que Deus quer, para que nós sejamos semelhantes a Ele. É por isso que dependemos da graça, porque nós não conseguimos fazer. O Novo Testamento fala, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. E os fariseus não entenderam isso. Então eles cobravam as pessoas de cumprir tudo aquilo, mas eles mesmos não cumpriam. Tá? E quando eles começaram a se converter, eles estavam penetrando nas igrejas e começando a querer, por exemplo, circuncidar as crianças dentro das igrejas, né? Então eles estavam mexendo no evangelho, querendo mudar algumas coisas, colorir outras coisas, né? Nós vivemos em tempo em que as pessoas estão fazendo isso. Existem muitas possibilidades de igrejas hoje em dia, né? Muitas possibilidades de pregadores, né? Então eles estão se adaptando ao desejo da população para que encha igrejas, né? Paulo nos alertou, parece isso, a um tal de Timóteo, né? Ele disse que nos últimos tempos seriam maus os tempos, né? As pessoas seriam amantes de si mesmo, né? As pessoas buscariam oratórias e oradores que, como comichão nos ouvidos, como coceira, com vontade de ouvir coisas que lhe agradem.
não a verdade. As pessoas querem ouvir um evangelho coloridinho mesmo, de verdade. Tá? Mas acontece que o evangelho, ele exige de nós não só um conhecimento intelectual, mas ele exige de nós um conhecimento empírico. A gente já vai chegar lá. Tá bom? Tudo bem até aqui? Muito bem, a profecia do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso sobre lobos vorazes, era disso que ele estava falando. Você consegue ler isso ali em Atos capítulo 20. Ela foi repetida mais tarde para o próprio Timóteo, na carta de 2 ao Timóteo capítulo 3. Paulo também fala sobre isso. Evidentemente veio a verificar-se isso, né? João os descreve com 3 expressões que chamam a atenção para a sua origem diabólica, sua influência perniciosa e seu falso ensino. Eu vou ler as 3 características que João relata sobre essas pessoas que estavam dentro da igreja e que ainda hoje, acreditem, estão espalhadas por aí, colorindo o evangelho. É um das alertas que ele faz nessa carta aqui. O primeiro são os falsos profetas. Capítulo 4 da primeira carta de João, você pode verificar isso no versículo 1. O profeta é um mestre que fala sob inspiração de um poder sobrenatural. O verdadeiro profeta é porta-voz do Espírito Santo da verdade. O falso, do espírito do erro. Esta é a razão porque examinar o ensino dos profetas é denominado provar o Espírito. Ele fala isso ali no capítulo 4, no comecinho ali. Fala, vocês têm que provar os Espíritos. E ele está se referindo aos ensinos daqueles que são proferidores da palavra. Cuidado com esses, querido. Porque eu sei que de uma certa forma ou de outra você entra em contato com esses ensinos. O que você precisa fazer, Ronaldo? Conhecer a nota verdadeira, para que você não seja enganado por esses falsos ensinos. O segundo termo que João usa é de os enganadores. Ele mostra isso na segunda carta dele mesmo, no capítulo 7. Porque fazem extraviar-se as pessoas. Interessante, né? O que é o conceito de extraviar? Pensa numa carta que é extraviada. Ela não chega ao destino que deveria chegar. Porque no meio do caminho alguém saqueou, destruiu, não teve o cuidado, caiu na água, estragou. De alguma forma não chegou no fim pretendido. E ele está dizendo que a mensagem do Evangelho, ela é extraviada no caminho até o coração das pessoas. E eu não quero culpar só os falsos profetas enganadores não, gente. A gente faz isso, né? A Bíblia fala assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o Espírito, né? E quando ouvir, não endureça o vosso coração, mas abra o vosso coração, para que essa palavra germine aí, dê fruto no teu coração. Muitas vezes a gente fecha as portas. Sabe quando que a gente mostra que as portas do nosso coração não estão fechadas para o Evangelho? Conhecimento e relacionamento empírico. Mas a gente já vai chegar lá. A terceira palavra que João usa são os anticristos. Interessante. Você sabia, uma curiosidade, você sabia que durante a história tiveram vários anticristos? Você fala, pastor, mas não será um anticristo, aquele que vai se revelar e vai dominar a população, que vai enganar a população no momento que a igreja for arrebatada aos céus? É o anticristo, não é? Sim, aquele é o anticristo. Mas Satanás sabe quando Jesus vai voltar? Não sabe.
Então por que ele vai preparar o anticristo certinho, na data certa? Porque ele não preparou só um anticristo. Antíoco Epifânio foi um anticristo. Hitler foi um anticristo. Durante a história, Satanás preparou vários anticristos. Até me arrepia isso. Porque ele não sabe o dia, aleluias por isso. Glórias a Deus por isso. Então ele vai fazendo tentativas durante a história de preparar pessoas, homens, líderes, influentes no mundo, que no começo tem uma ideia boa, mas depois a ideia é purificação, é destruição da raça humana, né? Homens totalmente usados por Satanás, diria eu, muito provavelmente até possessos, dominados por Satanás. Interessante isso, né? Ele usa essa palavra para dizer de algumas pessoas que passaram dentro das igrejas. Capítulo 2, versículo de 18, ele faz isso, versículo 22. Capítulo 4, versículo 3. Segunda de João, a segunda carta, capítulo 7, ele faz isso. Se você gosta de anotar tudo isso, não tem problema, depois eu posso te passar todo o esboço da pregação, tá bom? Só me pedir que eu te solicito, que eu te forneço isso. Bom, ele chama de anticristo porque a substância do seu ensino é negar a pessoa divino-humana de Jesus Cristo. Em cada caso, eles são muitos falsos profetas, ele usa essa palavra, muitos enganadores, muitos anticristos, outrora passavam como leais membros da igreja, para agora se afastarem. Ele fala isso no capítulo 2, versículo 19, ele está dizendo, crente denorex, já usei essa ilustração aqui, porque os mais velhos vão lembrar daquele produto que chamado Denorex, né? Tem gosto de remédio, tem cheiro de remédio, parece remédio, mas não é remédio, é Denorex. Gente, vocês conhecem, vai. Conhece, pô, os mais velhinhos aí não esconde não, pinta o cabelo aí, não, tô brincando. Não é da tua época, não? E saíram pelo mundo para propagar suas mentiras perniciosas. Ele diz, olha, existiam pessoas dentro da igreja que eram igualzinhos os crentes. Mas em um momento ele se revelou, por isso ele chama de anticristo. E essas pessoas quiseram colorir o evangelho e espalharam um evangelho falso durante a história. Parece provável que a deserção deles deveu-se ao seu fracasso em não converter o restante da igreja que, por sua lealdade e verdade, os tinham vencido. Contudo, alguns que permaneceram devem ter sido deixados no estado de vacilação e insegurança, de modo que João precisa escrever-lhes para restabelecer-lhes a confiança e fortalecê-los. Eles ficaram devastados com aquele falso ensino, e João escreve para fortalecê-los e reanimá-los. Sua grande ênfase é as diferenças entre o genuíno e o falso cristão, e a como discernir entre ambos. A evidência interna fornecida pelas epístolas desvela não somente a existência e a atividade dos falsos profetas, mas também em alguma extensão a natureza do seu sistema pervertido. Podemos sabê-lo tanto pelas referências diretas de João ao ensino deles, a que ele se opõe, como também pela ênfase positiva que ele acha necessário dar a fim de neutralizá-los. O erro teológico era quanto à pessoa de Jesus. A negação ou de que Jesus veio em carne, ou de que Jesus Cristo, vindo em carne, é sutil a diferença. A negação da encarnação de Jesus, enfim. O erro ético se dá na medida em que dizem que são cristãos, mas enganam a si mesmo ou fazem Deus mentirosos. Na época, isso chamava de docetismo.
Era uma heresia formada dentro da igreja. Nem os judeus gostavam dos caras, porque eles viraram uma seita judaica, e nem os cristãos também olhavam com bons olhos, porque eles queriam mudar o evangelho. O gnosticismo era muito conhecido e era muito difundido dentro das igrejas. Hoje, inclusive, nós temos muitas instituições gnósticas, né? O gnosticismo também era uma seita muito atual e combatida por João. Gnosticismo é um termo bastante abrangente que abarca um sistema pagão, judaico e semi-cristão. Antes, um combinado de intelectualismo ocidental e do misticismo oriental. Era um guisado de misto teológico, diz Dodd. Grudou-se ao judaísmo e ao cristianismo, corrompendo os dois. Seus dois principais princípios são a impureza da matéria e a supremacia do conhecimento. Em outras palavras, o gnosticismo era uma seita que dizia que a carne é fraca, a carne não presta. E até aí eles estão certos, né? Mas eles diziam que o espírito era bom. Então o homem se tornava mal porque ele estava preso nesse corpo que era uma carne. Isso é muito sutil para o evangelho, porque o evangelho também diz que a carne é ruim, que o pecado está contido, que o pecado está na carne. Mas ele não diz que nós somos bons. E como é possível dividir a parte material da imaterial? Nós somos um ser holístico, completo. Não é possível dividir. Então eles queriam dividir, dizer que o homem era bom até. O problema era a carne. E eles diziam também que o conhecimento estava acima de todas as coisas. Temos algumas instituições, algumas seitas que pregam isso. Não sei se você conhece a logosofia, por exemplo. Fala muito sobre o conhecimento, a importância do conhecimento. Algumas até reservas com cuidado com a filosofia até. Né? Há algum cuidado que precisa ter. Mas para eles o corpo cristão era vil, prisão em que a parte racional e espiritual do homem estava encarcerada e da qual precisava ser libertado pelo conhecimento. Você percebe como é sutil? O que liberta o homem é o conhecimento, não é Jesus. Criam na salvação pela iluminação, ou seja, não é Jesus que salva, mas é o fato de você ter um insight que se dava mediante a comunicação de um conhecimento esotérico em alguma cerimônia secreta de iniciação. Conhece alguma seita que faz isso? Tem. A maçonaria faz isso. Naquele tempo já era um problema isso dentro da igreja. Muitas igrejas hoje sofrem por causa da maçonaria. Existem muitos pastores que são maçons. Queridos, eu não estou falando isso como um leigo. Eu tenho algum conhecimento sobre a causa, sobre a história, sobre o que não compete agora. Mas a maçonaria tem todos os dados para se caracterizar como uma falsa religião. Ao mesmo tempo, tudo é bom, tudo é válido, mas você é iniciado. Existe um segredo que os homens não podem contar para suas próprias esposas. Tomem cuidado com isso. Você nunca sabe de tudo, até que você chegue nos graus mais elevados. Os primeiros graus você não sabe de nada, e você acha que é apenas uma influência política, uma influência econômica, financeira, de network, de relacionamentos. Tome cuidado. É como o gnosticismo trazia um risco e traz um risco muito grande. Muitas igrejas, primeiras igrejas batistas, não é o caso dessa daqui, graças a Deus. Muitas igrejas batistas, se você avaliar igrejas históricas, você vai perceber que os prédios são muito parecidos com as lojas maçônicas, foram construídos por maçons. Muitas igrejas hoje têm o poder
da maçonaria tomando conta da igreja e tomando as decisões da igreja. Temos que tomar muito cuidado com esses tipos de falsa religião que entram dentro da igreja. Temos que tomar muito cuidado com isso. Como que a gente se livra desses falsos conhecimentos? Conhecendo a verdadeira nota. Os gnósticos eram considerados sem amor pelos irmãos, se consideravam os iluminados em comparação aos demais cristãos. 2 homens escreveram há muito tempos atrás, os pais da igreja dos primeiros séculos, Irineu e Eusébio, e eles contam uma história para a gente entrar no texto. Eles contam a história de um tal de Cerinto, que residia em Éfeso como contemporâneo de João. Ele viveu no mesmo tempo que o João, o autor desse texto. E dizia que esse Cerinto, ele era o principal adversário de João. Ele perseguia João. Ele queria fiscalizar o ministério de João. Ele queria confrontar e, se possível até fisicamente, maltratar João. Irineu registra num livro dele chamado Adversus Haereses, que quer dizer contra a heresias, a famosa história contada por Policarpo. É uma história sem H, né, a princípio, né? Não tem tanta confirmação dessa história, que diz que João, o discípulo do Senhor, indo banhar-se em Éfeso e percebendo que lá estava Cerinto, ele correu para fora de casa, da casa de banhos, sem se banhar, exclamando em alta voz: fujamos, não suceda que até a casa de banhos caia na terra, porque Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. É um conto que eles têm entre eles, mas contam que existia um homem chamado Cerinto que perseguia João e os cristãos. E eles corriam de Cerinto porque era um cara que perseguia a ponto de matá-los se for possível. Para Cerinto, Jesus não havia nascido de uma virgem, mas como sendo filho de João e Maria. Ou seja, nasceu da relação sexual de João e Maria. Depois do seu batismo, Cristo desceu sobre ele, desceu sobre Cristo uma pomba, desceu sobre Jesus Cristo como uma pomba. Olha como é sutil o ensinamento, gente. Jesus era homem, nascido de Maria e de José. Normal, homem como qualquer um, não tem nada de Deus. E diz que o ensinamento dele era que no momento do batismo, Cristo, a entidade Cristo, que não era Jesus, desceu sobre Jesus como uma pomba, vindo do Supremo Regente, não chama de Deus. Então o Supremo Regente mandou Cristo como uma pomba, como uma entidade em cima de Jesus, que não era Deus, era homem. Proclamou o desconhecido Pai e operou milagres. Por fim, Cristo separou-se de Jesus. E então Jesus sofreu e ressuscitou. Negam que Jesus era o Cristo. Jerônimo, também um dos primeiros teólogos, em seu comentário de Gálatas 6,10, conta uma famosa história do bem-aventurado João, o evangelista. Em sua extrema velhice em Éfeso, costumava João ser levado para a congregação nos braços dos seus discípulos e não podia dizer nada, exceto: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por fim, cansados de ver que ele sempre dizia as mesmas palavras, perguntaram: mestre, por que sempre dizes isto? E João replicou para os seus discípulos: é mandamento do Senhor. E se somente este for praticado, será suficiente. Duas percepções diferentes acerca de João, contando na história por pais da igreja, mas que contam, em primeiro lugar, o amor de João para aquela mensagem que veio de Jesus, e ele como o último dos apóstolos vivos,
passando para os seus discípulos, e ali chamado, até, a partir dali então, dos apóstolos, a doutrina era chamada de doutrina dos apóstolos, para que eles passassem para outros cristãos. E a ideia principal de João continua sendo a vivência desse evangelho de forma empírica. Já chegaremos lá. Ele repete também cruz e crucificação. Sabe quando ele faz aqueles paralelos em João, no Evangelho? Ele faz. Discípulos, ele repete 78 vezes. Glória e glorificar, ele fala 39 vezes. Céu, ele cita 20 vezes na sua carta. Lei, ele fala 13 vezes. Ele chama de Senhor 52 vezes na sua carta. Procurar, buscar, ele fala 34 vezes. O Evangelho contém a afirmação que Deus é Espírito, enquanto que a Epístola declara uma vez que Deus é luz. 2 vezes ela diz que Deus é amor. Empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que somente as experiências são capazes de gerar ideias e conhecimentos. É uma falácia, tá? É uma mentira. Não é só através da experiência que você obtém conhecimento. Mas eu quero que vocês entendam o geral. Qual a ideia que a gente vai pensar do empirismo? Ele diz também que, de acordo com o empirismo, as teorias das ciências devem ser formuladas e explicadas a partir da observação do mundo e da prática de experiências científicas. Portanto, esse sistema filosófico descarta outras formas não científicas. Então, o empirismo descarta fé, intuição, lendas, senso comum, como forma de geração de conhecimento, ok? Então eles são totalmente pragmáticos nesses sentidos e também acham que o conhecimento só vem através do empirismo. O que é o empirismo então? O empirismo é um conhecimento que é gerado, que vem através dos sentidos. Então nós temos sentidos, ok? Temos o sentido da visão, ok? Da audição, para alguns, para os surdos eles não têm sentido, mas os surdos eles são mais aguçados na visão, correto? O paladar, o tato, para aquele que é cego, ele tem o seu tato e audição muito aguçadas também, e temos o olfato. Mas diz que desses, os principais são a visão, a audição e o tato. A visão, a audição e o tato. São dessas formas que nós adquirimos os conhecimentos empíricos, que nada mais são do que aqueles conhecimentos que a gente adquire através da nossa própria vivência. Certo? Então, por exemplo, você pode nunca ter pego numa colher de pedreiro, ok? Mas é capaz de você vir aqui no sábado e você aprender a usar a colher de pedreiro. Como? Empiricamente, através dos teus sentidos. Então você vai pegar a colher, você vai entender qual é a distância que joga para chapiscar, ou para, enfim. Você vai usar essas ferramentas de forma prática. Isso é o empirismo. É interessante que tem algo para a gente tirar daí, e que João vai falar aqui no comecinho da sua carta. A gente já vai chegar lá. Tem um esquema sobre o empirismo, que ficou bem pequenininho, e ele está em espanhol até, mas ele vai dizer algumas características do empirismo. Ok? Depois eu posso te mostrar isso aqui também para trazer mais informações para você. Ficou muito pequeno, não vai dar para a gente olhar isso aqui. Mas o texto, em suma, de João, começa falando de um conhecimento que não fica apenas no campo da intelectualidade, mas que também é experiencial. Abre a tua Bíblia aí, olha lá, o versículo 1 do capítulo 1. Diz assim, ó: proclamamos
a vocês aquele que existia desde o princípio. Vou judiar da Sabrina, hoje, hein, Sabrina? Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos. Interessante que ele usa os 3 principais sentidos, né? Com as nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem, poderia colocar entre aspas aqui, né? Empiricamente, plenamente de nossa alegria. Há uma relação do conhecimento da palavra de Deus com a vivência cristã, com as nossas ações e com as nossas atitudes. O conhecimento que a palavra de Deus traz para as nossas vidas propõe uma vida de empiricidade. Ok? O Evangelho, ele não é um conhecimento que a gente guarda na cabeça para responder perguntas quando necessário. É um conhecimento diferente. É um conhecimento que vem de Deus, se revelando durante a história, durante os textos bíblicos, e quando ele chega em Jesus, ele se revela especificamente. Tudo apontava para Jesus e é concretizado em Jesus. E aí Jesus passa esse conhecimento para 12 homens. Um deles se enforca, chama Matias para completar. Esses 12 homens levam à frente o Evangelho, iniciam o tempo da igreja. E a gente viu no final do Evangelho do próprio João, que Jesus vai preparando os seus discípulos, os seus apóstolos, para esse momento que ele está falando agora. Olha como existe uma ponte, uma breve ponte, daquilo que a gente terminou semana passada, para esse texto de hoje. João terminou o Evangelho mostrando características da vivência de Jesus e mostrando como Jesus trabalhou na vida de Pedro para prepará-lo para a sua morte. Lembra que Jesus fala para Pedro cuidar, pastorear as suas ovelhas? Mas ele fala também assim, pastoreie, apacente os meus cordeiros. Lembra que eu falei para vocês que é uma opinião minha, talvez esteja forçando o texto, que aqueles cordeiros, por isso ele usa a palavra diferente, talvez ele estivesse falando dos próprios apóstolos, porque viria um tempo que eles seriam sacrificados pelo Evangelho. E depois ele fala, apacenta minhas ovelhas também, os irmãos da igreja. E é isso que João, que estava logo atrás da conversa de Jesus com Pedro, está fazendo. Você lembra que Pedro fala assim para Jesus, Jesus, tudo bem, eu já entendi, eu vou morrer, eu vou ser mártir. E ele foi mártir mesmo, morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas ele pergunta, Jesus, e esse aí que está vindo atrás? Pô, está muito mole a vida desse cara aí. 9 pontos de distância do segundo colocado, assim é fácil, pô. Jesus fala assim, o que eu tenho para ele não te importa. Se ele tiver que morrer amanhã, ou se ele tiver que viver muito tempo, ele foi o último a morrer.
Porque Deus tinha um plano na vida de João de falar para esses irmãos aqui. Olha como é perfeita a palavra de Deus. E o que João está fazendo aqui é o que Jesus disse para Pedro semana passada, que a gente estudou o último texto de João. Isso é demais. Jesus falou, se ele viver mais, é problema meu, em outras palavras. Eu tenho um plano para a vida de João, como eu tenho para a sua. Se a sua é morrer, vá e faça o que você tem que fazer. Viva o Evangelho sem olhar para o outro. Viva o Evangelho empiricamente, com a tua própria vida. Coloque as tuas mãos e o teu pescoço a prêmio do Evangelho. Coloque a tua vida como sacrifício vivo, que Paulo vai falar lá aos Romanos, né? Culto racional. Viva pelo Evangelho e não olhe para o outro, porque para o outro também tem um plano que não interessa a você. Vá, você quer me servir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E ele fala isso para Pedro 2 vezes, ele fala, siga-me. Não é só naquele trechinho de terra ali na praia, não. Jesus está falando para Pedro, eu vou morrer na cruz. Eu vou morrer na cruz. E é assim que você vai morrer também. Que delícia, né? Se prepara, porque o Evangelho exige morte. Não é um Evangelho coloridinho. É exigido vida empírica de relacionamento com Deus. Você não vive pela fé do outro. Você não acredita pelo o testemunho do outro. Você vive coisas na tua vida. Pô, pastor, mas eu nunca fui drogado, eu nunca saí da igreja, eu nunca... Não interessa, não é disso que eu estou falando. E não é disso que o Evangelho está falando. Ele está dizendo que as lutas na tua vida é Deus providenciando situação empírica para você crer com as tuas próprias experiências com Deus. As tuas lutas são providências de Deus. As tuas dificuldades são experiências de Deus para a tua vida. As tuas provações são providências de Deus. O teu desemprego é providência de Deus. O teu marido é providência de Deus, acredite se quiser. A tua esposa também é providência de Deus, com todas as dificuldades dela. Os teus filhos, ou a ausência deles, são providência de Deus. A perda de um filho é providência de Deus. A tua situação boa financeiramente é providência de Deus. A tua situação ruim financeira também é providência de Deus. A tua faculdade é providência de Deus. A ausência da tua faculdade também é providência e graça de Deus. Perceba como Tiago falou em sua epístola. Quando você estiver em meio a muitas provações, fique contente, feliz da vida, em meio às diversas provações, ele fala. Por quê? Ele explica. Porque as provações geram perseverança, geram fé. Elas aumentam a tua fé e aumentam a tua perseverança. As lutas, as provações, as dificuldades da vida, sim. Por quê? Porque Deus tem um evangelho que não é só conhecimento teórico. É conhecimento empírico. Você vai viver coisas difíceis para você crescer.
Você vai passar por provações difíceis para você crescer. Pastor, e a doença? Também é provisão de Deus na tua vida. Perceba que a morte de cruz foi providência de Deus para você. A morte de Pedro foi providência de Deus para ele e para nós hoje como testemunho. A morte de João foi providência de Deus. A morte de Tiago foi mergulhado num tanque de óleo quente de cabeça para baixo. Providência de Deus. Paulo foi decapitado. Providência de Deus para a vida dele e para a nossa hoje como testemunho. O que são as suas lutas? Possibilidade de empiricidade na tua vida. De um conhecimento que vem batendo na minha carne. Você entende isso, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso? É difícil, né? Porque a gente está acostumado a ouvir um evangelho colorido que fala que o cristão não pode ter problemas. Repreende, reivindica, exige. Você é filho do rei. Como é que você vai passar por problemas? Como é que você vai passar por doenças? Não, não pode. Ora, irmão, mas ora com fé que Deus dá. Não deu, não teve fé. Que isso? De onde vem isso? Ensinamento de falsos mestres, falsos profetas, enganadores. É o que João está dizendo. Olha isso aqui, um pouquinho mais desse texto. No versículo 1 diz assim, aquele que era... Ele está usando um verbo aí que tem a ver com um passado, mas ele está dizendo que lá no passado já era um ato... Esse verbo ele não tem no português, não tem tradução no português esse verbo, mas é um verbo que fala assim, que lá no, é como se você fizesse algo no passado, contínuo, certo? Mas que ocorreu no passado. Então ele está dizendo que Jesus, lá no começo, já era continuamente quem ele é. Dá para entender isso? Ok? Ou seja, é uma ação contínua no passado, foi o que eu disse. Temos visto e ouvido com os nossos próprios olhos. Então ele fala de uma experiência que eles viveram. E ele diz, olha, contemplamos e com nossas próprias mãos manipulamos. Nós tivemos a experiência de perceber isso de Jesus com as nossas próprias mãos. Ninguém me falou. Eu me lembro de um texto, se eu não me engano, de 2 semanas atrás, lá do Evangelho de João. Quando Jesus aparece para os discípulos ressurreto 3 vezes. E eles não acreditavam que era Jesus. Você lembra disso? Mas tem um cara que a gente sempre lembra como incrédulo, que diz que eu só vejo crendo. Como é o nome dele? Eu só creio vendo. Como? Tomé. Muito bem. Tomé fala assim, a segunda aparição de Jesus aos discípulos, Tomé não estava lá na casa. Sei lá onde Tomé estava. Sei lá. E aí Tomé, quando aparece aos seus amigos, discípulos, ele diz assim, Jesus veio aqui? Veio. Mas eu não acredito não. Só se eu colocar a mão na ferida dele. E aí Jesus aparece uma terceira vez e fala, você não acredita, Tomé? Põe a mão aqui. Põe a mão do meu lado aqui, para você acreditar. E aí Tomé põe e começa a acreditar. Mas é interessante que o único incrédulo não era Tomé. Ele não era o único incrédulo, melhor dizendo. Porque todos os discípulos estavam trancados na casa com medo do que poderiam fazer com ele, porque Jesus tinha sumido do sepulcro. E a primeira opção deles era, roubaram Jesus. Não foi ressurreto. A não ser João, que o texto diz que João creu quando viu. Interessante isso. E aí ele fala que nós contemplamos com as nossas próprias mãos, manipulamos, né?
o próprio verbo da vida, o texto diz, que era Jesus. Interessante porque João, ele usa isso no Evangelho, logo no começo também, o primeiro versículo do Evangelho de João, ele diz que Jesus era o quê? No princípio, o verbo. Ou seja, ele era a palavra proferida de Deus, ele era a concretização da vontade de Deus. E ele diz, lá no princípio, lá antes de todas as coisas existirem, ele era o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. E aí de novo ele fala que esse Jesus agora é o verbo da vida. Olha só que mais. Jesus estava com o Pai na vida, né? Na eternidade. E ele veio e se manifestou. Ele veio em carne diante das pessoas e se mostrou como Deus para as pessoas. O Deus encarnado, né? Vimos e testemunhamos e proclamamos agora, já, nesse momento, nós fazemos aquilo que Deus pediu para que fizéssemos. Que Jesus, o próprio Deus, nos deu como missão. Vocês serão minhas testemunhas. Mas antes, esperem em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos com poder do Espírito Santo. E aí então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então nesse momento ele está falando da concretização daquilo que Jesus disse lá atrás. Ele está dizendo, olha, agora o que vimos lá atrás e que ouvimos e que apalpamos, agora nós estamos proclamando, anunciando tudo aquilo, para que vocês continuem fazendo o mesmo. Olha lá. No versículo 3 ele diz, o que vimos e ouvimos e proclamamos, para terem comunhão conosco agora. Então os apóstolos dizem, olha, vocês terão comunhão conosco, apóstolos. Ele usa muito nós, né? Ele usa a primeira pessoa do plural, mas não tem ninguém junto com ele, dizendo, né? E também ele não está juntando os seus ouvintes, seus leitores, nesse nós. Ele está usando nós para se referir aos apóstolos e à doutrina que era ensinada pelos apóstolos. Então ele está dizendo para os seus leitores, nós precedemos vocês, nós estamos proclamando, levando à frente isso para que vocês tenham comunhão conosco. Mas que comunhão é essa? É só comunhão de estamos todos congregados aqui, vamos compartilhar, vamos tomar o suco, vamos lembrar o Jesus, fazer a ceia, vamos agora fazer compartilhar, amigo secreto, que bênção, vamos no aniversário um do outro, olha que comunhão gostosa, vamos compartilhar o pão, vamos orar um pelos outros. Ele está falando também das implicações dessa comunhão. Presta atenção, se eu tenho um bom alimento para servir, e eu te chamo para minha casa, você participará desse alimento comigo, concorda? Se eu não tenho alimento em casa, e eu te chamo em casa para ter comunhão comigo, o que vai acontecer? Você vai ficar com fome, isso mesmo. E nem por isso deixa de ser comunhão, você vai sofrer a fome junto comigo. O chamado de João, os seus discípulos, é: venha comunhão, venha ter comunhão conosco, através dessa palavra. No pacote dessa comunhão, vem sofrimento, vem luta, vem bênção, vem proteção, vem cuidado de Deus, vem provisão, vem salvação, vem. Olha que bênção, vem eternidade ao lado do Pai, vem o amor do Pai, mas vem sofrimento e vem luta também, porque a vida do crente não é fácil. Você nadar contra a maré não é fácil. Para terem comunhão com o Pai. E ele usa todas essas questões no
presente. Ele fala agora. Você é chamado para ter comunhão com o Pai agora. Que comunhão? Aquela que nós temos e que nós aprendemos com as nossas próprias mãos e olhos e ouvidos, com os nossos sentidos, com as nossas experiências empíricas com Deus, vivenciando no dia a dia a nossa vida com Deus. Para terem comunhão com o Filho também, agora. Mas é interessante, porque quando ele coloca esse verbo ter, nesse texto aí, ele está usando um tempo que causa dúvida da execução dessa ação do verbo. Então ele está dizendo assim, ó, eu estou convidando vocês para vocês terem comunhão conosco, e com o Pai, e com o Filho. Mas isso pode não acontecer. É possível que isso não aconteça. No versículo 4, para terminar, ele diz, a fim de que a nossa alegria seja completa. O fim de tudo isso é que vocês estejam juntos conosco nessa alegria de proclamar a vontade do Pai. Viver a vida pela vontade do Pai. Um dos objetivos principais dessa epístola é criar alegria nos leitores. Por mais que seja difícil, e a gente tem que falar da dificuldade da vida cristã, saiba, queridos, que nós vamos aprender muito durante essa epístola a nos alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos. Porque apesar de tudo isso, da dificuldade da vida cristã, Deus é conosco. E se Ele é conosco, nós não precisamos temer mal algum. Né? João sabia o que não era temer mal algum. Quando ele estava no barco, o último texto do Evangelho de João, que Jesus está na praia fazendo churrasquinho, né? E Jesus fala assim, joga a rede do outro lado que vocês vão pescar uma pá de peixe. Eles puxam a rede, tem 153 peixes na rede. Na hora João fala, é Ele. É Ele, só pode ser Ele, só pode ser Ele, porque em meio à dificuldade, Ele sempre está conosco, sempre, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é amor também, voltando ao começo, porque Ele é justo, e Ele cuida dos seus filhos. Ele diz que um pássaro e o lírio do campo têm o que se alimentar, têm roupa, eles não passam dificuldades, porque Deus supre, quanto mais para nós, homens de pouca fé. Em meio às dificuldades, lembre-se que a vida cristã exige um relacionamento de conhecimento de Deus, intelectual, mas também de empírico. Você vai viver coisas e Deus não vai tirar de você, muitas vezes. Para quê? Para a glória de Deus. Para te fazer crescer. A proclamação da realidade do Evangelho produz uma comunhão na vida eterna, que por sua vez produz alegria. O conhecimento na vida dos apóstolos gerou mais do que entendimento. Produziu iniciativa de proclamar, anunciar o aprendizado. Isso levou à comunhão com os irmãos e com Deus, além de anunciação e proclamação, a fim de produzir alegria completa na igreja. Fecho com 4 perguntas para você pensar durante essa semana, tá bom? A primeira delas é: o conhecimento que você tem sido somente intelectual? A segunda pergunta: o nosso conhecimento produz experiências na prática?
Terceira, temos experiências práticas que produzem conhecimento na nossa vida? E a última pergunta é: temos experiências práticas que são consequências do conhecimento e do relacionamento com Deus? Adicionaria. Semana que vem nós vamos falar sobre viver na luz, a continuação desse texto. Ele vai trazer algumas implicações na nossa vida, o Evangelho, né? E viver na luz tem um significado muito importante, não só para João aqui, mas para a inspiração da palavra de Deus, né? E para Deus, né? O que é viver na luz, né? Leia esse texto, semana que vem volte bem afiado para a gente continuar, tá bom? Você sabe o que é o conhecimento empírico agora? Se não sabia, agora sabe, né? Então lembre-se que a palavra de Deus gera conhecimento prático na nossa vida. Você vai viver situações que vai produzir crescimento na tua vida. Aproveite disso, mesmo que sejam difíceis. Glorifique a Deus a todo tempo. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e porque ela nos constrange, ela nos atemoriza, mas também ela nos conforta, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo isso. É o Senhor quem cuida de nós e sabemos que o Senhor é um Deus justo e cuida de nós e da nossa vida, e o Senhor sempre será fiel à Tua palavra, fiel à Tua vontade, aos Teus planos. Te louvamos por isso, Senhor, e nos ajuda a permanecer fiéis a Ti, nos ajuda a que esse conhecimento gerado hoje não seja só um conhecimento intelectual, mas que isso mude a nossa vida, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus, amém.